Boa noite, pessoal. Eu me chamo Felipe Dors e, junto com Orsi Ribeiro e Guilherme Silva, iremos apresentar para vocês o sistema construtivo utilizando o Drywall. Eu vou dar 5 motivos para vocês utilizarem esse sistema. Já que vocês vão ser futuros engenheiros, né? Falta pouco aí, a gente já está terminando. Com certeza vocês vão utilizar esse método. Por quê? Ele é um sistema leve, né? Ele é um sistema leve e você tem uma velocidade na hora da montagem da sua estrutura. Ele adere em qualquer ambiente. Você pode usar tanto internamente como externamente. E vamos mostrar mais a seguir. Você tem uma segurança na hora dessa montagem. Você não necessita de materiais especializados, de muitos equipamentos para realizar essa montagem. Você tem uma criatividade na hora de construir, né, e decorar com esse material. A gente vai mostrar também. Você tem um conforto acústico muito bom. Dependendo do material, hoje em dia, você consegue proteger até 60 decibéis, né? Ele consegue aderir até 60 decibéis, é muita coisa. E você também tem flexibilidade na hora da modularização do ambiente. É uma coisa que a gente precisa fazer se você for fazer a arquitetura dos seus projetos. Vou explicar para vocês agora o que é o sistema construtivo utilizando o drywall. O drywall ele é um sistema construtivo leve. Ele pode ser utilizado em paredes, tetos e revestimento. Ele nada mais é que duas chapas de gessos, onde elas são parafusadas, e um perfil metálico de aço galvanizado. Temos que mencionar novamente que a montagem do drywall ele é fácil e proporciona menor peso comparado com a estrutura de alvenaria. Se a gente for pensar em meio ambiente, a gente vai utilizar o sistema de drywall. Por quê? Ele é totalmente reciclável, né? Diferente dos entulhos que a gente usa com a alvenaria. Ele é totalmente reciclável. Tanto que a gente vai te dar uma dica que, quando você for colocar uma caçamba, quando você for pedir uma caçamba, até uma das primeiras coisas quando você vai alocar uma caçamba, a pessoa já te pergunta: só vai alvenaria? Só vai entulho de alvenaria? Vai gesso? Por quê? O gesso, por ele ser reciclável, ele tem que ser separado, ele tem que ser feito de caçamba separável, onde no lixo, né, onde ele vai descartar, ele vai para o local separável para ser descartado, onde vai ser reciclado. Já em questão de resíduo, a gente pode dizer que a alvenaria ela tem em torno de 20% de resíduo após a obra, diferente do drywall. O drywall só produz 5% de resíduo após a obra. Vou falar agora para vocês sobre duas obras, começando com a Fundação Iberê de Camargo, onde dentro dela foi toda feita de drywall. Eles utilizaram na parede o drywall standard de 12 milímetros. Já nessas partes curvas que vocês podem ver, essas vigas curvas aí, eles utilizaram o drywall de 9,5 milímetros. Nas escadas foram utilizado o drywall RF, que é resistente a fogo. Já no banheiro e nos estacionamentos, onde pode conter mais umidade, eles utilizaram todos os drywall em RU, que é resistente à umidade. Esses tipos de drywall a gente vai explicar mais para frente com mais detalhes para vocês. Vou agora explicar um pouco para vocês sobre o sistema de drywall UD112. Ele é um teto monolítico onde você pode utilizar em residências e comércios. Ele é um teto onde você vai ter chapas de gesso parafusadas no perfil metálico, conforme mencionado anteriormente. Ele proporciona facilidade na montagem de instalação elétrica, de hidráulica, de TI, de ar-condicionado. Ele é muito indicado por causa desse fato, onde você tem essa fácil montagem desses equipamentos em cima do forro. Você coloca sobre o forro. Como mencionado no início do vídeo, né, o drywall você pode utilizar em paredes, tetos e revestimento. Por isso, eles têm diversos tipos de drywall. Você tem ele com furação quadrada, redonda, redonda aleatória, retangular aleatória ou até mesmo os em blocos, onde você absorve mais a parte acústica. Esse drywall feito de bloco liso, ele tem uma absorção acústica muito boa. Vou agora explicar um pouco para vocês sobre o sistema de drywall UD112. Ele é um teto monolítico onde você pode utilizar em residências e comércios. Ele é um teto onde você vai ter chapas de gesso parafusadas no perfil metálico, conforme mencionado anteriormente. Ele proporciona facilidade na montagem de instalação elétrica, de hidráulica, de TI, de ar-condicionado. Ele é muito indicado por causa desse fato, onde você tem essa fácil montagem desses equipamentos em cima do forro. Você coloca sobre o forro. Boa noite, eu sou o Orsi, vou dar continuidade à apresentação aqui, tá? Nesse slide a gente pode ver um sistema de montagem, exemplificando aqui, né? Por dentro a manta de fibra de vidro, aí tem os perfis, a chapa de drywall, os parafusos na qual fixa a chapa com os perfis. Embaixo temos a tabela de desempenho da parede W12 da KNAF.
Ela mostra para a gente a espessura total da parede, a largura dos montantes, a distância entre os eixos dos montantes. Essa parte é uma parte muito interessante a gente relatar, que os espaços entre os montantes é bom ter um cuidado na montagem deles, porque se você montar ela sem uma medida exata, você acaba perdendo às vezes pedaços da chapa que não acaba não encaixando entre eles, entre os montantes, tá? Dando seguimento aqui, temos a altura máxima dos montantes, tem o montante simples e o montante duplo. A diferença do montante simples é que ele atinge um pé direito mais baixo, né? O montante duplo ele chega a um pé direito mais alto. A quantidade da espessura das chapas, né? Aqui tem uma relação, o peso delas, a resistência ao fogo, né? A chapa simples, né? Que é a ST, e com chapa a RF, que é resistente ao fogo. O mínimo que ela resiste 90 minutos e a máxima resiste até 120 minutos. A questão de isolamento acústico, né? Sem a lã de vidro, né? Sem lã mineral, que retrata aqui, e com lã mineral. Ela resiste a mínima aqui 42 dBi e a máxima 48. Isso para sem lã mineral. E com lã mineral, o mínimo que ela resiste aqui 49 e a máxima é 56. A parede de drywall W111 ela é um pouco mais fina, né? Em comparação com a alvenaria tradicional, ela reduz até 80% o peso na estrutura. Isso permite um ganho de área útil de até 4%, dependendo da configuração apresentada. O isolamento sonoro, acústico, né, de até 48 dBi e a resistência de fogo até 60 minutos. A tabela embaixo exemplifica aqui, como eu expliquei na anterior, ela é um pouco mais baixa, né, os valores, por ser uma chapa mais simples, né. Aqui no canto a gente tem uma exemplificação de como ela é montada, né. Aí tem os montantes, tem a parte de fixação no teto, né, na laje, tem os guias, né, os montantes. A parte do guia, né, que é fixada no piso, na hora de fixar a chapa no guia, ela tem que ficar pelo menos 1 centímetro, 1 milímetro do piso, para você fazer uma isolação com silicone, alguma coisa que evite a umidade penetrar para a placa. Isso para não danificar ela. Aí depois vem fazer a impermeabilização, tudo isso. É essencial fazer isso porque numa limpeza, passar um pano úmido, qualquer coisa, isso pode vir a danificar as chapas, né? Nesse slide a gente mostra os tipos de chapa. A estandarte, que seria a chapa branca, né? Aqui ela está cinza, mas é conhecida como chapa branca, indicada para as paredes em geral, paredes, tetos, revestimentos, para áreas secas, tá? A chapa verde, conhecida como RU, resistente à umidade, ela é indicada para as áreas úmidas, como banheiro, cozinha, lavabo, área externa assim de limpeza. A chapa rosa, que é resistente ao fogo, né? A RF, indicada para ambientes nos quais exige um maior tempo de resistência ao fogo, né? Aí geralmente é corredor, parte de escada, esses ambientes onde tem a passagem de pessoas é indicado o uso dessa chapa. Aí depende do fabricante, tem vários outros tipos de chapas, né? Isso cabe ao arquiteto nos indicar e a gente colocar a chapa que mais encaixa no projeto. Aqui tem algumas NBR que retrata questão de resistência para o sistema, né, usado como parede, forro, o revestimento. Cada um tem a sua NBR específica e os requisitos necessários. Aqui também tem a parte das NBRs, que é mais para a produção, né, os requisitos de produção dela, os métodos de ensaios que são aplicados,
E seria isso a parte de NBR, é um sistema que tem toda a regulamentação, né? Então vale muito a pena trabalhar com drywall, você ganha espaço, ganha tempo, é limpo, né? É um sistema ecológico, né? Também, então é muito bom. Aqui tem uma relação dos perfis metálicos em aço galvanizado. Aí cada produto tem a sua especificação, né? Tem uma gama muito diversificada para depende de cada tipo de instalação. Aí você vai usar o perfil em U, perfil de canto, as cantoneiras, né? Aí depende muito da sua necessidade e a especificação do projeto. Tem a parte de barreira, né, contra a água que é colocado. Como eu citei anteriormente, falei do silicone, mas tem N produtos para essa parte de evitar a penetração da água. Tem os parafusos também, né? Aí tem uma relação de parafusos. Mais à frente você vai poder ver. O Guilherme vai explicar um pouquinho sobre os parafusos. Tem a parte das fitas também, ele vai relatar um pouco mais, mas cada fornecedor tem um tipo de fita, né? Mas serve para tampar as frestas, né? Das emendas das chapas, as cabeças de parafuso, os cantos, né? A massa, aqui tem uma relação de massas também que são usadas e cada um tem a sua função. Já referente aos perfis, temos dois tipos, o perfil T-clicado e o perfil T-clicado pop. São perfis em aço galvanizado com acabamento exposto em cor branca para aplicação de sistemas de forro removíveis. O perfil T-clicado pop é utilizado para aplicações de sistemas de forro removíveis de menor taxa de carregamento. Aqui temos algumas especificações de perfis encontrados no mercado. Já referente à lã de vidro, é feltro em lã de fibra de vidro totalmente incombustível, utilizado para sistemas de drywall, garantindo maior isolamento acústico ao mesmo. Referente aos parafusos, tem para todas as necessidades de fixação dos sistemas de drywall. Todos devem cumprir com rigor as exigências das normas técnicas, apresentadas resistência à corrosão vermelha mínima de 48 horas em câmera salt spray em teste de laboratório. Aqui temos algumas especificações de parafusos encontrados no mercado também. Já referente às fitas, são elementos essenciais no tratamento de juntas de canto e execução de reparos, proporcionando, em conjunto com as massas indicadas para esse fim, a resistência e elasticidade necessária para que o acabamento se mantenha estável, sem fissuras ou trincas. Também são importantes para garantir o melhor desempenho acústico possível ao sistema. Aqui temos alguns tipos de fitas encontradas: fitas para juntas de papel micro perfurado, fitas de isolamento, fitas para cantos e fita telhada. Massas, a aplicação é a mesma para todas. Primeiro é passado uma mão do produto, colocado a tela, e posteriormente é passada quantas demão for necessária para para a melhor apresentação do produto. Temos a Red Fix, massa pronta para tratamento de juntas em chapas e sistemas de drywall. A Fast Fix, massa em pó para tratamento de juntas em chapas do sistema. A Perfix, massa em pó à base de gesso para preenchimento ou colagem da chapa. E a Safeboard, massa em pó para tratamento de juntas da chapa. Aqui está as referências que a gente utilizou para fazer esse trabalho. Se tiver alguma curiosidade, dê uma pesquisada aí. Muito obrigado a todos, ao professor, para passar os conteúdos que a gente estudou durante esse semestre. Muito obrigado a todos.